Olá, saudações a todos. Vamos, vamos apresentar agora a ideia sobre as relações intersubjetivas da escada abstêmia. Bom, esse é uma nomenclatura bem pomposa, né, para a gente poder apresentar um raciocínio sobre a escada abstêmia. Tá? Não se tenham a nomenclatura muito técnica nesse momento, isso é desnecessário, né? O importante é entender a ideia, tá, por trás disso tudo. Eu vou direto aqui para a escada para a gente poder entender isso aí. A imagem pode parecer um pouco distorcida para vocês, mas no material a imagem vai tá corrigida, tá? Eu tive que fazer essa adaptação para poder caber aqui no vídeo, né? Na minha tela do vídeo. Então é o seguinte, essa aqui é a escada abstêmia, né? No modelo intersubjetivo. O que é intersubjetivo? Intersubjetivo a gente está dizendo que é a relação da pessoa entre as pessoas, né? E da pessoa com alguma coisa, né? Então, vamos entender o raciocínio que ele é fácil, ele não é muito difícil. Nós já vimos que essa primeira parte da escada, onde tem o mero usuário, o usuário abusivo e o edicto, a gente chama de parte negativa da escada, certo? Essa parte negativa da escada, ela é a relação sempre de uma pessoa com alguma coisa, ou seja, de uma pessoa, aqui seria de uma pessoa com drogas ou álcool, tá? A gente não vai falar agora sobre o conceito de drogas, nem nada disso, não vem ao caso, mas aqui o que importa é que seria a relação de uma pessoa com drogas ou álcool, ou de uma pessoa com alguma dependência e por aí vai, tá? Veja só, o mero usuário é uma pessoa que usa drogas ou álcool de modo esporádico, né? O usuário abusivo seria alguém que usa com maior intensidade e frequência, e o adicto é aquele que tem um diagnóstico clínico médico de adicção, né? Então veja só, em qualquer um desses três níveis, a gente diz que é uma relação, como é a relação de uma pessoa e a droga ou álcool, a gente diz que é uma relação subjetiva da pessoa com um objeto. Então, uma relação subjetiva objetiva, certo? Então, essa parte negativa da escada, ela é isso, é a relação de alguém com drogas ou álcool, né? Então, uma relação subjetiva objetiva. Veja que a parte positiva da escada, ou seja, esse outro período da escada, onde a gente começa com abstinência, aqui a gente tem uma relação da pessoa, mas não tem a droga. Então a gente tem uma relação da pessoa sem droga ou álcool, né? Então a gente não pode fazer uma relação, a princípio a gente não pode fazer uma relação do sujeito com um objeto droga, né? Então a gente teria uma relação do sujeito, uma relação subjetiva, mas como a gente vai ver paulatinamente, para aqueles que já sabem, né, as nossas classificações de abstêmios, a gente faz uma classificação cronológica, uma distinção em relação ao tempo, né, de abstinência. Então veja só, na parte positiva da escada, a gente vai ter um sujeito, né, uma relação de um sujeito com o tempo de abstinência, tá? Existem umas pequenas diferenças, mas seria basicamente isso, do sujeito com seu tempo de abstinência. Então nós teríamos aqui uma relação subjetiva dinâmica, ou uma relação subjetiva cronológica, tá? E se você tirar o sujeito, a gente pode dizer que é uma relação meramente dinâmica, tá? Mas não, o que nós temos aqui é uma relação, na parte positiva da escada, do sujeito com tempo de abstinência, então subjetiva dinâmica. Tranquilo, não tem muito mistério, tá? Essas são as relações intersubjetivas do itinerário abstemiológico, desse caminho hipotético ideal, da abstinência, né? Então nós temos na parte negativa, subjetiva objetiva, né, do sujeito com a droga. Na parte positiva da escada, nós teríamos uma relação do sujeito com o tempo de abstinência, então ela é subjetiva dinâmica. É fácil de entender, não tem muito mistério.
Bom, a escada, nós temos na escada pontos, certo? Diversos pontos aqui na escada. A gente vai estudar, eu vou fazer um vídeo para cada um desses pontos. Então a gente vai conseguir explicar todos esses pontos sem muitas dificuldades. Vai ser bem fácil de entender. Agora veja só, aqui na parte negativa da escada, eu entendo, né, modestamente, mas que houve uma degradação do sujeito, ou uma gradação negativa, certo? Então, a forma de pensar do mero usuário, do usuário abusivo e do adicto, degradou essa pessoa, certo? Tanto que o adicto é o mais degradado da escada. Veja que eu estou falando da relação da pessoa com os degraus da escada, né? Eu estou dizendo que há uma gradação negativa ou uma degradação, certo? Então, o adicto seria o mais degradado dessa escada. Veja que na parte positiva da escada nós temos uma gradação também, mas aqui nós teríamos uma gradação positiva, né? Eu posso dizer que aqui na parte negativa da escada a gradação ela é descendente, e aqui na parte positiva da escada eu posso dizer que a gradação é ascendente. Bom, e o que pode quebrar essa gradação ascendente da parte positiva da escada abstêmia, né? O que pode quebrar essa relação da pessoa com seu tempo de abstinência? Bom, a princípio é o processo de recaída, né? Que é quando essa pessoa, qualquer um desses atores, né? Mas eu digo a pessoa que está em abstinência volta para a área da drogadição, certo? Bom, existem alguns delays aqui que estão representados nessa imagem. Nós temos um delay aqui que eu chamo que é o delay da degradação. Embora a escada toda seja uma degradação, aqui ocorre grande degradação, que é o início da adicção, né? Aqui é o ponto A da escada, né? Que é o início dessa adicção, tá? Nós temos o delay do período de desintoxicação, que é esse delay aqui. Aqui a gente pode falar algumas coisas interessantes. Embora essa relação subjetiva dinâmica, né, ela seja ascendente, nós podemos ter uma relação linear no caso dos desvios, mas isso vai ser outro assunto, tá? Vai ser outro vídeo. Aqui nós temos um caminho hipotético de abstinência, né, mas existem certos desvios nesse caminho, né? Veja que o primeiro nível da abstinência ele está aqui em cima, ele está bem mais alto do que o nível de mero usuário, porque ele representa uma mudança nesse sistema ideológico. Se a pessoa iniciar a abstinência no mesmo nível do mero usuário, no mesmo nível de um usuário abusivo, ou no mesmo nível do adicto, aqui o nível seria esse sistema ideológico, a forma de pensar, sentir e agir, né? Se ela iniciar a sua abstinência pensando, sentindo e agindo como adicto, pensando, sentindo e agindo como usuário abusivo, ou pensando, sentindo e agindo como um mero usuário, a tendência é que essa abstinência não dure muito tempo. Então ela precisa pensar, sentir e agir de um modo diferente, né? Esse modo diferente a gente chama de sistema ideológico, então a abstinência começa num degrau mais elevado. Eu não gosto da expressão elevado, no sentido assim de que é um ser superior ou alguma coisa assim, não é isso. É um degrau diferente, tá? Uma forma de pensar, sentir, agir diferente, só isso, né? Bom, nós temos aqui o delay do autoconhecimento, né? O conhecimento, reconhecimento consciencial da abstinência, nós vamos ver isso num vídeo específico, e nós temos o delay do mega abstêmio, né? Que nós também vamos ver isso num vídeo específico. Por hora, eu gostaria de falar, aproveitar aqui para mencionar sobre esse delay aqui, que é o delay da desintoxicação, que faz parte do início aqui da abstinência, né?
o que tem para falar sobre esse período da desintoxicação? Bom, nós temos vários temas interessantes, mas veja, nós não estamos falando da desintoxicação com a visão da adicção. Não é a visão da adicção que a gente vai ver a desintoxicação. A gente vai ver a desintoxicação na visão da abstinência. Ou seja, a gente vai ver a desintoxicação do pessoal que está em abstinência olhando para ela, e não de quem está no meio desse imbróglio da drogadição olhando para a desintoxicação. É uma visão diferente. Tá? Bom, primeiro, para quem está em abstinência, a desintoxicação, qual foi a função da desintoxicação? A função imediata da desintoxicação, eu chamo de duplo efeito da desintoxicação. De um modo imediato, o mais rápido possível, ela serve para cessar a periculosidade que a pessoa estava exposta e para desintoxicar. E esses são os dois efeitos imediatos. Então, esse período de desintoxicação, tá? Se ele ocorrer, por exemplo, numa clínica, né, a gente chama de duplo efeito do internamento. Ele serve para desintoxicar a pessoa e serve para cessar a periculosidade. Esse é o duplo efeito do internamento. Tá? E existe aquela ideia do banho de loja, né, que a pessoa precisa receber um monte de informação, um monte de conhecimentos, ela precisa de esclarecimento para poder evoluir no seu processo de abstinência, mas isso não é um efeito imediato, isso são efeitos mediatos do internamento, digamos, né, mas não são os efeitos imediatos. Tá? Os imediatos, os mais urgentes, é cessar a periculosidade e desintoxicar. Bom, segundo aspecto interessante aqui da desintoxicação é no que se refere à desintoxicação ser parcial ou total. O que isso quer dizer? Veja, a desintoxicação total, a gente pode dizer que a droga não está mais no corpo da pessoa e nem na mente da pessoa. E a desintoxicação parcial, a droga não estaria mais no corpo da pessoa. Então veja só, como isso é relativo, né? A desintoxicação total, ela é utópica, a gente nunca vai ter. Tá? O melhor exemplo disso é uma pessoa que está com 20 anos em abstinência e sofreu fissura. Né? Ela viu uma cena num filme e isso é um gatilho e na hora deu fissura para ela, né? Deu uma vontade de usar. Veja, deu a vontade de usar, ela se reintoxicou psicologicamente, né? A mente dela está intoxicada. Então veja que essa desintoxicação total da mente, ela nunca vai ocorrer, tá? Eu entendo que a pessoa permanece assim por praticamente toda a vida dela. O abstêmio vai ficar nessa condição. Agora, a desintoxicação física, essa ocorre, tá? Essa que a gente busca, que é a eliminação da droga do corpo da pessoa físico, né? Isso sim é possível. Por isso que eu entendo que a desintoxicação sempre é parcial, tá? Até porque a desintoxicação se refere a drogas e depende daquele conceito de drogas, né? Se você abranger muito o conceito de drogas, nem a desintoxicação física seria possível. Então a desintoxicação, a meu ver, ela é sempre parcial, é sempre física. A psicológica pode nunca vir a ocorrer, né? A pessoa sempre pode ter fissuras, sempre vão ter gatilhos, sempre tem o risco daquela recaída emocional e por aí vai. Tá? Esses são dois aspectos sobre o delay da desintoxicação que a gente pode pontuar de quem está em abstinência olhando aqui para trás. Tá? Sobre o delay da desintoxicação, era só isso, né? É o que eu digo, eliminar a intoxicação física é uma coisa, né? Mas eliminar a vontade, essa desintoxicação psicológica, vai ser muito, muito difícil. Então a desintoxicação normalmente ela vai ser relativa, a absoluta é meio utópica, né? E o duplo efeito imediato da internação, que eu entendo que é cessar a periculosidade, né? E iniciar a desintoxicação orgânica, pelo menos, da pessoa, né?
Uma frase de impacto seria assim: o internamento não é solução, mas pode fazer parte da solução. Tá? Internar não soluciona o problema, mas ajuda em muitos casos, né? Principalmente, e isso é muito importante, eu vou até dar um destaque nisso, quando a pessoa ela vai ser internada, ela necessita desse internamento, seja em comunidade ou seja em clínica, mas ela precisa desse internamento, não é só para desintoxicar, é para cessar a periculosidade, cessar o risco que essa pessoa estava correndo usando drogas, certo? Então, não necessariamente a pessoa pode estar muito intoxicada. O internamento não serve só para isso. Ele serve para retirar a pessoa daquele meio social que ela estava, retirar ela daquela vulnerabilidade, daquela alta exposição, onde ela poderia vir a praticar algum crime ou praticarem crimes contra ela, né? Então a pessoa ela tá totalmente desestruturada, ela está passando muito mal, está com muita dificuldade, então você não pode simplesmente pensar que o internamento vai desintoxicar ela. O internamento vai servir também para cessar essa periculosidade que ela está exposta, né? Então, se um pai quer proteger um filho, ele pode olhar para o internamento com esse viés da cessação da periculosidade. É um excelente mecanismo para poder proteger o filho, né? Então, eu sempre recomendo o internamento quando não só a intoxicação está muito complicada, mas também quando a periculosidade ela é muito complicada. Inclusive, várias pessoas são internadas em estados diferentes da federação. Então, eu já vi vários casos de pessoas de São Paulo serem internadas no Paraná ou em Santa Catarina, e pessoas do Paraná serem internadas no interior de São Paulo. Mas para não só tirar ela do meio social que ela estava, né, mas para proteger ela devido a problemas com a drogadição, né? Não só com traficância, mas com a drogadição em si, certo? Esse material vai estar disponível, eu acho que foi fácil assim da gente entender, né? Eu gosto de explicar com detalhes, às vezes eu repito os vídeos, mas é para não ter dúvidas, para o pessoal não ficar com muita dúvida, tá legal? O material está disponível a todos e muito obrigado pela atenção.